Sabe quando você fala para o seu cliente alguma coisa e ele não entende aquilo que você quer? Você tenta e mesmo assim ele não consegue entender verdadeiramente o que você está querendo falar? Hello, manos e manas, eu sou Débora Jati, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você tem interesse em saber mais conteúdos sobre Pilates, sobre empreendedorismo e principalmente fazer isso dar certo ainda mais na região norte do Brasil, já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, já compartilha com seus amigos, porque tá vindo muita coisa boa por aí. Nessa aula eu vou te explicar o que eu faço para que os meus alunos consigam entender verdadeiramente aquilo que eu estou pedindo e principalmente como melhorar os comandos verbais desses clientes. Bom, a primeira coisa que você vai precisar lembrar é que o seu cliente, ele não obrigatoriamente vai entender os seus comandos verbais. Por quê? A gente tem 3 tipos de cliente. O cliente que é visual, o cliente que é auditivo e o cliente que é sinestésico. E aqui, nesses exemplos que eu tô te dando, você já precisa, o ideal é que numa primeira aula você já consiga entender verdadeiramente qual é esse tipo de cliente. Lembrando que no mundo mais perfeito do Pilates, o ideal é que o nosso cliente seja um cliente auditivo, onde você fala e ele reproduz o que você está querendo. Mesmo que seja com certa dificuldade, o ideal é que ele realmente seja um cliente auditivo. Aqui ele vai ter mais consciência corporal e isso vai melhorar muito a vida dele através do Pilates. Essa é uma das principais diferenças, assim, um dos principais diferenciais competitivos do Pilates, realmente, no mundo das modalidades, né, das atividades físicas, porque a gente trabalha muito a consciência corporal. Só que trabalhar a consciência corporal profundamente é você fazer com que o seu cliente escute o que você está falando e reproduza através da consciência corporal que ele tem. Um cliente visual, ele sempre vai partir do princípio do que ele está vendo, né, para reproduzir. Só que pensa comigo, eu tenho um corpo X, o meu cliente tem um corpo Y. Eu tenho experiências X e o meu cliente tem experiências Y. Porque nós não somos somente o nosso DNA. O nosso DNA, ele é moldado pelo nosso estilo de vida. Então, se eu tenho meu DNA aqui, ok, tipo, tenho um DNA que eu posso ter diabetes, eu posso ter doenças do coração, eu posso ter hipertensão, etc, né? Então, por conta disso, eu posso ter um estilo de vida que melhore, né, a minha vida para que eu não tenha isso, assim como eu posso ter um estilo de vida que eu não esteja nem aí e viva vidas esquecendo que eu posso ter isso. Então, consegue entender que são pessoas completamente diferentes que podem virar a partir desse DNA, simplesmente por escolhas de estilos de vida completamente diferentes. Por conta disso, o meu cliente vai ser diferente de mim. Então, se ele sempre se basear pelo que eu estou fazendo com o meu corpo durante os exercícios, ele vai achar que a perfeição é o que eu estou reproduzindo. A maneira como eu reproduzo um exercício nem sempre vai ser a maneira melhor, mais perfeita, mais organizada para o nosso cliente. É simplesmente a maneira que eu tenho como fazer, que eu faço naquele momento. Até porque hoje eu faço o exercício de um jeito, amanhã eu posso fazer completamente diferente. Assim como o meu cliente também. Então, eu preciso ter consciência sobre isso. Então, nem sempre a melhor opção é você demonstrar o exercício para o seu cliente. Eu raramente utilizo isso, vou ser bem sincera com você. E também você vai trabalhando isso para o seu cliente sair dessa ideia de que ele tem sempre que reproduzir, tá? Isso faz com que ele até diminua a quantidade diminua a chance de ter lesão, porque ele não está tentando copiar, ele não está sendo uma cópia de uma outra pessoa, ele está simplesmente sendo ele. E isso é muito libertador, não só para a gente como professor, mas para o próprio cliente, porque ele vive ali como se fosse realmente ele, sem medo de ser feliz, né? E a gente tem o cliente sinestésico. Esse é um tipo de cliente que a gente costuma também ter muito no Pilates,
com um pouco menos de chance disso acontecer. Porém, isso daqui a gente precisa, que é o que a gente chama de hands-on, né? Que é o nosso toque, né? O uso da nossa mão como facilitador, eu nem acho que seja facilitador, mas eu acho que seja como um processo de compreensão do nosso cliente. Às vezes é um processo de compreensão do movimento, às vezes é um processo de compreensão da consciência corporal para ele, às vezes é um processo de compreensão dos princípios ou conceitos do método, enfim. Tudo isso pode acontecer dentro de um trabalho de hands-on. Mas lembrando, a ideia é que o nosso cliente seja um cliente auditivo. Tá, Débora, mas como que eu posso melhorar os meus comandos verbais para que numa aula de Pilates? Você vai precisar esquecer o techniquez. Por mais que você tenha sido ensinado sobre isso, por mais que você tenha estudado na faculdade os termos técnicos, linguajar técnica, etc, etc, o teu cliente ele não sabe disso. O teu cliente ele não entende. De repente ele não consegue entender nem o que é escápula, nem o que é quadril, né? Dependendo da região, aqui na nossa região norte, as pessoas normalmente, quadril é bacia, né? Então, você vai ter que entender qual é o cliente que está na sua frente, qual é a linguagem que ele consegue entender com a maior facilidade e esquecer o techniquez. Fala a linguagem do cliente. Você não está dando aula para professores, você está dando aula para cliente final. Então, fale a linguagem do cliente final. Assim, você com certeza vai fazer, com uma palavra, você vai fazer com que ele entenda. Outra coisa que você precisa entender e lembrar é analogias, né? No caso, as analogias. É importante que você faça analogias com o seu cliente. Conhecer o seu cliente, eu vou até colocar aqui, porque isso aqui meio que é obrigatório, tá? Conheça o seu cliente, ainda vou colocar aqui embaixo, verdadeiramente. Porque às vezes a pessoa pensa, não, ele é fulano, ele tem tantos anos, ele trabalha em tal lugar, ele é formado em tal lugar e é filho de tal pessoa. Eu quero saber quem é essa pessoa a fundo, né? Quais são os sonhos, quais são os medos, quais são tipo assim, as dificuldades, né? Os erros que ele comete, né? Então, o que é que ele deseja para a vida dele? O que é que ele quer? Ele tem medo de quê, né? Então, a partir disso, você já consegue fazer ali umas analogias. Por exemplo, o meu cliente, ele tem muito medo de agulha. Um exemplo bem aleatório, tá, gente? Ele tem medo de agulha, eu já descobri isso. Ele tem muito medo de agulha, de algum bicho. Aí vamos dizer o scoop, faz o scoop, né? Então eu não vou, de repente, utilizar essa nomenclatura com ele, porque scoop é uma coisa muito técnica. Mas eu posso dizer pra ele, olha, pensa no teu umbigo entrando e subindo, como se tivesse entrando uma agulha no teu umbigo, tá fugindo. É bem maluca essa analogia que eu fiz, mas é só para você ter uma noção que as informações que você tem do seu cliente podem te ajudar a fazer as analogias corretas, tá? Eu costumo utilizar muito a colher de sorvete, né? Que é fazer o scoop, é uma colher de sorvete. Então eu dou as direções para o meu cliente a partir do que eu sei da vida dele. Isso facilita muito, muito, muito. Então essas aqui são as 3 principais dicas que eu posso te dar sobre os comandos verbais. Lógico que cada cliente é um cliente, cada exercício é um exercício, mas é importante que você busque o máximo de informação possível nesse sentido para fazer as analogias corretas, esquecendo o techniquez. É uma construção de baixo para cima. Conheça o seu cliente verdadeiramente, use as informações que você tem fazendo as analogias para o que você quer que ele faça e esqueça o techniquez. Fale a linguagem mais simples que você tiver, tá? E fale a linguagem mais popular que você souber para poder ele fazer exatamente aquilo que você quer. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acha que precisa. Te aguardo no próximo vídeo.